Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Antônio Martins. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Benditas sejam as dificuldades que nos agridem e nos fazem pensar. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós, quem nos ataca por ignorância e covardia. Bendita seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer nos esquecer, quem nos nega o pão de cada dia, quem nos experimenta no correr do tempo, quem não nos agrada no momento, quem exige de nós a perfeição. Benditos sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente são esses os nossos vigilantes e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança, pois Deus, por intermédio deles, ajuda-nos na autoeducação, abrindo as portas para o amor universal. Assim seja. A Caminho da Luz. A tolerância é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Nossos temas hoje são Sala de Aula, Natureza das Penas e Gozos Futuros, Variedades Espíritas, Ignorância Religiosa, É Bom Saber, São dos Outros, Fragmentos Doutrinários, Chorar até Cansar, Conduta Espírita perante as fórmulas sociais. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de Aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema Natureza das Penas e Gozos Futuros.
não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas por que ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Allan Kardec comenta: goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina-a um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos, entre os quais a recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é por vez objeto, têm eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Allan Kardec comenta: das primícias dessa felicidade goza o homem na terra quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornará frias, porque em a natureza tudo é amor, o egoísmo é que o mata. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês esclarece: há modos diferentes de encarar a morte. Uns a temem, outros a encaram com coragem e mesmo com indiferença. Chegará em paz ao mundo espiritual somente aquele que construiu essa paz no coração, o homem justo, capaz de amar sem distinção a todos e a tudo, que tem a coragem cristã crescente cada vez mais na sua intimidade espiritual. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Haveremos de nos sentir humildes na presença de Deus, porque somente assim a vida nos exaltará. Se nós mesmos nos exaltarmos, destruímos ou empanamos a luz do coração. É indispensável que aumentemos o nosso celeiro de conhecimentos, de virtudes aplicadas e de paz conquistadas dentro do coração,
para que, na hora da viagem, deixando o fardo físico, a coragem nos revista de ânimo, por sabermos que cumprimos os nossos deveres, sem temer a passagem e sem desdenhar essa mudança que não deve perturbar os nossos sentimentos. Desejar a morte não é sinônimo de estado espiritual superior, nem nunca seria. Não devemos desejá-la, devemos nos entregar à vida, esperar em Deus o que deseja fazer de nós, sem tão pouco temê-la. O dever do cristão consciente é passar por todos os reveses, por todas as provações com muita serenidade, que nesses momentos as luzes dos céus o cercam de mais suavidade e amor. Na verdade, nenhum momento há de desencarnação que seja igual ao outro ante a espiritualidade superior, cada qual na sua posição conquistada. Tudo tem relação com a posição que já atingimos no nosso despertar espiritual. Temer enfrentar a morte nada modifica na estrutura das leis espirituais. Tudo passa e o que teme hoje, no amanhã, enfrentará tudo com dignidade. O que zomba hoje, no amanhã, terá o maior respeito pela vontade de Deus. Morrer, no dizer humano, é viver mais para o dizer espiritual. Compete a todos estudar cada vez mais, meditar sobre as leis da reencarnação e da comunicação dos espíritos com os homens, enfim, saber mais sobre o amor que cobre a multidão dos pecados. Cada vida, ao passar para outra vida, encontra situações diferentes que se ajustam muito bem com as suas necessidades espirituais. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Allan Kardec comenta: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Ignorância religiosa. Representantes de várias religiões se manifestam contra o preconceito e a intolerância. É inconcebível que ainda em nosso tempo, pessoas que se dizem religiosas pratiquem atos de vandalismo contra os que não comungam de sua fé, agindo com violência. Os alvos preferidos desses fanáticos religiosos são os terreiros de Umbanda e Candomblé, assim como os centros espíritas. Casos de ataques a umbandistas e candomblecistas têm sido frequentes no Rio, principalmente na Baixada Fluminense, predominando no município de Nova Iguaçu.
Até hoje, os profitentes da doutrina do Consolador Prometido, codificada por um magnânimo cientista francês do século XIX, Allan Kardec, lembram com tristeza do apedrejamento do núcleo espírita Cristo Consolador, que estava situado no bairro da Abolição, na cidade do Rio de Janeiro. Agora estão descarregando sua fúria principalmente contra os candomblecistas, o que está gerando uma ardorosa reação da sociedade, unindo-se os religiosos de todas as crenças, indignados diante da marcante intolerância demonstrada por grupos inteiramente aprisionados pela fascinação obsessiva. Desrespeito à Constituição brasileira. Infelizmente, os religiosos intolerantes, utilizando de violência, não respeitando a crença alheia, agridem o semelhante por ter uma religião ou crença diferente, maculando a Constituição brasileira, onde no artigo 5º está estampado que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. Quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. No Brasil, a intolerância religiosa é um crime de ódio, classificado como inafiançável e imprescritível. A pena para os culpados varia entre 1 a 3 anos de prisão, mais o pagamento de multa. Jornais e TV noticiaram as agressões. A imprensa carioca revelou que no último ano foram apontados através do Disque 100 79 denúncias de caso de intolerância religiosa no estado. Segundo a Secretaria de Segurança, comparando-se aos fatos com os ocorridos do ano passado, o número representa um crescimento de 119%. Os jornais revelam a possibilidade da participação de traficantes nos ataques, enquanto o secretário estadual de Direitos Humanos, Átila Nunes, acredita que milícias religiosas podem estar por trás dos ataques. Já se passaram 2 anos do episódio sofrido pela menina Kailane Campos, que aos 11 anos de idade levou uma pedrada na cabeça quando deixava o seu local de trabalho religioso no bairro Vila da Penha. A jovem chegou a desmaiar e perder momentaneamente a memória. A imprensa noticiou que testemunhas narraram que ela foi agredida por religiosos cruéis. A ocorrência foi registrada na polícia como lesão corporal e prática de discriminação religiosa. Um curta-metragem que retrata a agressividade contra a menina candomblessista foi lançado pela TV Cultura e é voltado para o público infanto-juvenil, exatamente a faixa de idade propícia à conscientização da nefasta intolerância religiosa, ferindo a dignidade alheia. Em 17 de setembro de 2017, na orla de Copacabana, zona sul do Rio,
representantes de várias religiões se reuniram e fizeram uma caminhada protestando contra o preconceito e pedindo punição rigorosa para os infelizes agressores. O que ensina o Evangelho do Mestre Jesus? É muito difícil acreditar que pessoas que acreditam em Deus e afirmam ser seguidores do Cristo estejam participando desses atos violentos. O Messias exortou a humanidade à prática do amor, clamando: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Igualmente disse: todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus capítulo 5, versículo 22. E fazei aos homens o que queirais que vos façam. Mateus capítulo 7, versículo 12. Digna de consideração a passagem evangélica na qual o mestre repudia a presunção religiosa e exalta a tolerância, quando o apóstolo João relata que proibira um homem de trabalhar pela causa de Jesus, porquanto não fazia parte da equipe de discípulos. Pois bem, mesmo sendo integrante de outro grupo, Cristo repreendeu o discípulo amado. Lucas, capítulo 9, versículos 49 a 50. Certa feita, alguns mensageiros do Mestre foram expulsos de uma aldeia de samaritanos e desejavam revidar a agressão, e Jesus não consentiu, chamando-os à atenção. Lucas, capítulo 9, versículos 52 a 56. É digno de observação que os samaritanos eram desprezados pelos judeus ortodoxos, os quais tinham repugnância em manter relações sociais e religiosas com os habitantes do distrito de Samaria, na Palestina Central. Estes sofreram miscigenação com os assírios e assimilaram cultos idólatras, misturando-os com a crença a Jeová. A adversidade era tão intensa que no ano de 129 a.C., os judeus destruíram o templo samaritano no Monte Gerizim. Em que pese serem os samaritanos renegados pelos judeus, o excelso Rabi da Galileia os considerava como irmãos. Inclusive, não se furtava a visitá-los. A maior prova da tolerância e do amor que Jesus devotava aos excluídos está comprovada na edificante parábola do bom samaritano, na qual o mestre cita exatamente um samaritano como modelo de amor ao próximo em seu diálogo com o doutor da lei, colocado bem acima de um sacerdote e de um levita. Apesar da presença religiosa fanática e intolerante, maculando o cristianismo, o nosso amado Jesus permanece intocável e transparente em seus profundos e sublimes ensinamentos. Assim como procedia o Mestre, nós, espíritas, devemos sempre e em todas as ocasiões perdoar a esses irmãos equivocados que ontem e hoje ainda agridem os seus semelhantes. Com as oportunidades reencarnatórias, o nascer de novo, concedido a toda a humanidade, certamente suas condutas violentas sofrerão um processo natural de mudança e avanço, desde que serão sacudidos após o fenômeno natural da morte.
já retornados à pátria espiritual, com as palavras do Cristo ecoando dentro de si. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Enfatizou Jesus em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Infelizmente, mesmo após o Mestre Jesus há mais de 2000 anos ter afirmado que está à nossa espera, fazer morada em nós, esses irmãos violentos ainda estão sem condições vibratórias de poder abrir as portas dos seus corações para deixar o magnânimo Cristo entrar. Respeitemos a crença alheia, salve a diversidade religiosa. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. São dos outros. Filósofo dos mais festejados no século XX, Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 a 1980, defendia o existencialismo ateísta. Segundo ele, compete ao homem decidir seu destino, definindo a respeito de sua vida, interesses e realizações. Está entregue à própria sorte, depende exclusivamente de si mesmo. O filósofo descarta a presença divina, exaltando a deusa liberdade, que deve sobrepor-se a crendices e superstições. Proclama em As Moscas: uma vez explodida a liberdade na alma de um homem, contra esse homem nada mais podem os deuses. Que nos compete o governo de nossa vida, não padece dúvida. Somos seres pensantes, conscientes da própria existência e da capacidade de discernir, que nos distingue dos macacos, embora muita gente insista em macaquices. O grande equívoco exprime-se na pretensão de que somos os senhores de nosso destino, sem admitir um Criador, um Senhor Supremo que tudo vê, tudo sabe, tudo pode, que nos fez imortais e nos reserva gloriosa destinação além da humana experiência. Há dois problemas. O primeiro é que não há estímulo para caminhar. Se efêmera é a existência, diluindo-se nossas esperanças no aniquilamento do corpo, por que lutar, sofrer, enfrentar problemas, contrariedades, dissabores? Para que viver? Melhor apressar o fim, convocando a morte pelo correio do suicídio. O segundo é que não há disciplina para a caminhada. Se estamos entregues à própria sorte, tudo nos é lícito. Não há comprometimentos morais. Tenderemos a centralizar nossa existência em torno de interesses pessoais, abstraindo o envolvimento com as carências alheias, sem iniciativas que envolvam o bem-estar do semelhante.
este será sempre um incômodo, um entrave ao exercício da liberdade. Por isso proclama Sartre, naquele que é a sua frase mais célebre de humor negro: o inferno são os outros. Curioso como uma cultura mal orientada pode levar a intoxicações intelectuais, gerando ideias desastrosas, ainda que, em princípio, não seja a intenção do pensador. Pode até guardar nobres objetivos, como supõe-se acontecia com o ilustre filósofo, a quem creditamos legítima preocupação com as mazelas da sociedade humana. Certamente, vivendo as realidades espirituais além túmulo, Sartre estará lamentando que muitas das loucuras e dos desajustes da sociedade ocidental de pós-guerra acontecem a partir de suas ideias. Observe, ouvinte amigo, Sartre está na contramão do Evangelho. Tanto o inferno quanto o céu, na perspectiva evangélica, são estados íntimos, realizações interiores. Explica Jesus, Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino está dentro de vós. O inferno também, sem dúvida, dependendo de nossas edificações interiores. Ambos vinculam-se a dois sentimentos: egoísmo, o inferno, centralização de nossas iniciativas em torno de nós mesmos, de nossos interesses pessoais, o que nos faz perder a sintonia com as fontes da vida, com a harmonia do universo. O próximo será sempre um estorvo, uma ameaça à nossa liberdade. Altruísmo, o céu. Esforços em favor do bem-estar alheio, uma espécie de estender de mãos, transformadas em antenas para captar as bênçãos de Deus. E quanto mais nos empenhamos nesse sentido, mais livres nos sentimos em relação a mazelas e viciações, realizando aquele céu interior que se expande quando ampliamos o universo de beneficiários do nosso esforço. Assim, se com o altruísmo nos realizamos como espíritos imortais, se o próximo é uma ponte para Deus, podemos proclamar tranquilamente o inverso do que supunha Sartre com sua vã filosofia. O céu são os outros. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Há uma música do Vanderly, um poeta maravilhoso que morreu no ano passado, em maio, em que ele diz: me deixa chorar até cansar, me leve para algum lugar onde Deus possa me ouvir. Eu me lembro do Chico, que dizia que nem todos os dias, naturalmente, eram despreocupados. Muito ao contrário, a vida dele toda foi de lutas. E ele dizia que, de vez em quando, sim, ele sentava sozinho para chorar, chorar, chorar. E até Emmanuel, tão rigoroso com ele sempre, seu protetor, esperava. E é óbvio, rigoroso como era, quando Chico terminava de chorar, ele dizia: acabou? Lave o rosto e vamos trabalhar. É óbvio que a vida de Chico inteira foi trabalho, foi dedicação, foi carinho, mas Vanderly diz isso: me deixe chorar até cansar. Porque, às vezes, nós precisamos sim
por um momento que seja, parar, reconhecer a nossa dor, procurar entendê-la, afagá-la por um instante que seja, para não passar por cima dela, atropelando-a lá na frente, ter dificuldades, para voltar a entender que aquela foi uma grande hora de dor que nós precisávamos chorar, rever, para recomeçar. Quantas pessoas eu conheci que, se dizendo espíritas, sofreram perdas gravíssimas, inclusive de filhos, e que acharam que tinha que desempenhar um papel. O papel de não parecer tristes, de não parecer chorosos, de achar que aquilo tinha que acontecer. E foram ter um infarte, por exemplo, anos depois, porque não souberam chorar até cansar. Por isso, e no espiritismo tem uma coisa seríssima. Quando você começa a chorar, as pessoas logo dizem: você está desequilibrado, você precisa fazer um tratamento, você está chorando à toa, chorando por essa bobagem. Para nós pode ser uma bobagem, para o outro, sem dúvida, não é. Senão ele não estaria chorando. Por isso, respeitemos o choro do outro, mas respeitemos também o nosso. Aquele momento em que nós vamos parar, vamos chorar, vamos pedir que Deus nos ouça mais uma vez para poder recomeçar. Conduta espírita, ética, moral e comportamento. Caros companheiros, dando continuidade ao estudo da obra Conduta Espírita de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, estudaremos hoje perante as fórmulas sociais. Abolir o uso dispensável do luto e dos pêsames, por motivo de funerais, tanto quanto a participação em apadrinhamentos e cerimônias ritualísticas de qualquer natureza. O espírita não se prende à exterioridade. Nas visitas de confraternizações, suprimir protocolos ou etiquetas pretensiosas. A confiança pede clima familiar. Banir dos templos espíritas as cerimônias que, em nome da doutrina, visem a consagração de esponsais ou nascimentos. O Espiritismo não pode olvidar a simplicidade cristã que ele próprio revive. Afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Estudar previamente e com bastante critério as apresentações de pregadores ou médiuns, bem como as homenagens a companheiros e parentes encarnados e desencarnados, para não incorrermos na exaltação da vaidade e do orgulho ou ferir a modéstia e a humildade daqueles a quem prezamos. A lisonja é veneno em forma verbal. Proscrever o uso de distintivos e emblemas no movimento doutrinário. Excessiva exterioridade, afastamento da simplicidade cristã. Dispensar sempre as fórmulas sociais criadas ou mantidas por convencionalismos ou tradições que estanquem o progresso. Toda complexidade atrasa o relógio da evolução. A todos, muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto,
Não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo, nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Mestre Jesus, o amor que emana de vós preenche nossos corações. Aprendemos de vós a mansidão, a humildade, a caridade e todas as demais virtudes. A beneficência é uma flor divina no coração de quem sabe praticar. Necessitamos da educação moral para aprender a caridade verdadeira. Ajudai-nos, Senhor, a acender essa divina luz em nosso ser. A pessoa beneficente doa de si o que pode e não faz questão de que outros fiquem sabendo o que doou. Senhor, entendemos que devemos ser como soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. Reformando nossa moral, cultivaremos mais a benevolência e aprenderemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldades, o doente infeliz e a criança desamparada. Em todos os lugares poderemos encontrar chagas pedindo bálsamo. Jesus, aprenderemos convosco a caridade desinteressada e a doaremos sempre aos outros pelo prazer de servir. Amém. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.